Tá gravando? Fala pessoal, boa noite, boa noite. Estamos começando mais um podcast, episódio número 7. Hoje com uma nova convidada. Toda semana a gente vai sempre tentar trazer um novo convidado, um médico, uma médica, algum estudante de medicina que possa trazer e contribuir com algumas histórias para que vocês possam se inspirar, que os alunos possam aprender e que a gente consiga difundir bastante o que seria essa temática de medicina aqui na fronteira em Pedro Juan Caballero. Hoje, nosso companheiro Zanetti não está presente, não vai estar conosco, mas a gente vai tocar o mesmo barco do mesmo jeito e vamos para cima, tá? Pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês a doutora Gabriela Montiel. Ela vai se apresentar, contar pra gente a sua história. Doutora, seja muito bem-vinda no nosso humilde podcast. Fica bem à vontade, bem tranquila. E eu gostaria que você se apresentasse para o público, seu nome, idade, qual é a sua profissão. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Gabriela Montiel. Soy médica, actualmente soy docente. Tengo 26 años. Teve que falar, teve jeito. Você ia falar, hein? Y ahora mismo soy docente en dos universidades, en la Universidad San Sebastián y en la Universidad del Pacífico. Soy de acá de Pedro Juan luego. Você é daqui, de Pedro Juan mesmo, Sí, nasceu acá. aqui mesmo. Sí, Pedro Juanina. E quais são as matérias que você dá aula? En UAS doy pediatría práctica y en Pacífico la materia taller. Mas duas coisas assim totalmente. Totalmente E diferente. qual você gosta mais, doutora? Entonces, no es cuál me gusta más, pero la verdad que después que uno empieza a enseñar, uno aprende mucho. Porque para enseñar uno tiene que estudiar mucho también. Y pediatría, por ejemplo, siempre fue mi pasión. Entonces, pediatría ya me gusta más. Y para las materias de taller que son en Pacífico, es más tener que aprender luego. Y más para la clase, luego uno aprende más otra vez. É mais prático, né? Más práctico. Pessoal, eu tava brincando aqui com a doutora, qual que ela gosta mais, porque a gente trabalha junto, tá? Na mesma matéria. Hoje, na faculdade, nós damos ali praticamente 7 matérias, com vários professores que se dividem nessas matérias. E a doutora Gabriela acabou de entrar em várias matérias, né, doutora? Sim. Se eu não me engano, no 2, no 3 e no 4. 4. Então ela entrou em 3 matérias, nós estamos até o 7º semestre. Bom, doutora, então você dá aula de pediatria e aula prática nas outras matérias, que seria o taller. Sim. E você falou que você gosta, tem apreciação por pediatria, você gosta bastante, você se identifica bem, né, com essa matéria. Você tem a vontade de fazer residência em pediatria? Sí. Si Dios quiere y es su deseo, Essa é a sua vontade? sí. Pediatria. Mi voluntad de pediatría. E você quer fazer aonde? Tem algum lugar específico? El lugar específico no, pero sí quiero hacer mi especialización en el Brasil. Uhum. Mais uma, São Paulo, Curitiba? No. Así, Tem nada- no. Não, Quiero, não importa. no tan lejos también, no quiero irme muy lejos. E você quer só fazer só pediatria? Y la ¿Cómo? verdad verdadera, que no sé todavía. Pediatría es lo que así más luego me gusta. Pero hay varias cosas, entre otras cosas sí que me gusta. Por ejemplo, la parte de dermato a mí me llama mucho la atención. De la parte estética y eso así. Você Pero gosta bastante? sí, me gusta. Pero más es pediatría nomás luego. No, yo no me veo haciendo otra cosa en el futuro que no sea siendo pediatra. Sabe uma coisa que eu sempre pergunto quando a pessoa fala assim, eu vou fazer uma especialidade, quero fazer residência. Você gosta mais de hospital? Você gosta mais de consultório? Você gosta mais do fervo? O que você gosta mais? Yo me veo demasiado haciendo consultorio. Yo me veo haciendo Particularmente. consultorio. Sí. Você não gosta de plantão, essa correria? No tanto, no me gusta tanto, pero obviamente hace parte de nuestra vida como médico, ¿verdad? Uhum. Pero a mí me gusta más el consultorio. No consultório. Então, pediatria tá nos teus planos Sí, para pediatría. você poder fazer. Você quer prestar final do ano? Ou depende? No, depende porque ahora estoy en proceso de revalidación, entonces creo que el próximo año todavía no, de aquí a unos un año por ahí. Porque agora você também tá trabalhando bastante. Sí, estoy né? trabajando y no voy a poder dejar mi trabajo, no puedo abandonarle a mi chefiño, entonces voy a tener que seguir este semestre, pero el año que viene también no sé si ya voy a
rendir. se você vai fazer ou não, né? Sí. É porque quando a pessoa começa a trabalhar, ela fica meio que, né? Começa a trabalhar, ganha dinheiro e aí você gera outros compromissos e Sim. também contrato, né? Você tem contrato para Hay que poder cumplir. cumprir e você tem que cumprir a responsabilidade. Doutora, que ano você se formou? 2019. 2019. Então você entrou em 2014. 14. 14. 6 anos de faculdade. Explica pro pessoal, na tua opinião, foi fácil? Foi difícil? Era o que você esperava? Sim, não? Y la verdad que sí. Era ¿Fue lo fácil? que yo esperaba. Fácil no. Nada es fácil. Nada de lo que cuesta en la vida y lo que vale la pena, yo creo que nada de lo que vale la pena es fácil. Pero es lo que yo esperaba. Por ejemplo, porque yo, cuando terminé el colegio, yo siempre quise, o sea, desde chiquitita yo siempre quise medicina. Pero cuando terminé el colegio yo dije así, ay no, si yo voy a estudiar medicina, yo voy a tener que siempre pasarme estudiando, porque yo tengo a mi hermano que es médico. Entonces yo veía que él estudiaba mucho. Entonces yo dije, no, yo no quiero. ¿Qué hice? Empecé la facultad de contabilidad. Você fez contabilidade antes? Hice contabilidad ¿Cuánto antes. tiempo? 6 meses. 6 meses. Hice, solo que cuando empezó el cursillo yo ya dije, Não é o que yo eu quero no pra quiero mim. esto. Ahí le dije a mi mamá, no mamá, yo quiero medicina. Había sido, quiero medicina, ¿verdad? Ahí ella, E você fez aonde contabilidade? en la Universidad Católica, acá en Pedro Juan luego. Que é perto ali da sede 1, né? Sí, cerquita. Ahí yo dije, mi mamá me dijo, bueno, pero vos estás segura, porque medicina, queriendo o no, medicina es una facultad cara. Y cuando eso, había solo 2 facultades, Uninorte y Pacífico. Ahí yo le dije, sí, quiero, porque yo entré en la facultad en contabilidad y medio que yo sabía que no era aquello que yo quería. Entonces, no me llenaba, no era lo que No yo era. quería. Ay, bueno, Nossa, foi de um extremo ao outro, né? súper, Contabilidade pra medicina. súper. Ahí mi mamá dijo, bueno, me voy a ir a ver la facultad. Y cuando eso, habían empezado ya las clases en Pacífico y en Uninorte. Ahí se fue en Uninorte, no había más lugar. Se fue en Pacífico, ya empezaron las clases, ya no había más lugar. Ah, mas... Ay, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Y ahí yo le dije, yo voy a dejar nomás ya la facultad, yo no quiero más irme en contabilidad. A ella, no vas a dejar. Ahí yo tenía que seguir la facultad de contabilidad hasta resolver mi tema, qué es lo que yo iba a hacer. Não queria deixar você parada. No, eso no. Ahí después, mi mamá se fue, habló con el director de Uninorte y le dijo así, sí o sí va a haber algún alumno que no le va a gustar y va a desistir, ahí le vamos a llamar a ella, no te preocupes. No nos llamaban. Ahí después, porque yo mi idea no era estudiar en el Pacífico, porque Pacífico siempre fue más cara. Pero mi idea era estudiar en Uninorte, como mi hermano se formó en Uninorte, entonces Uninorte. Ahí me fui, nos fuimos a ver en Pacífico. Ahí no había también lugar, pero en junio o julio, creo, no me acuerdo, iban a empezar otro semestre. Tipo, iban a empezar en julio, pero iban a terminar en febrero, pero iba a ser directo, sin vacaciones. Ahí yo le dije a mi mamá, bueno, yo quiero. Si es que no conseguimos en Uninorte, para no perder un año, porque si yo no entraba ahí, yo iba a perder un año hasta empezar Esperando. el próximo año. Nossa. Ahí conseguí. Solo que ahí yo feliz de la vida. Bueno, hasta que empiece la facultad, Pode continuar. hasta que empiece la facultad, yo dije que iba a ser Jibua. ¿Verdad? Ya, bueno, voy a salir de la Católica, voy a esperar que empiece mi clase. No, yo tuve que terminar ese primer semestre, rendí todos los exámenes de ese primer semestre y después empecé la facultad en el Pacífico. E você, bom, isso foi no ano de 2019. 14. 14, isso. Que você entrou 14 e formou em 2019. E você disse que já esperava que fosse ser dessa maneira que foi. Sí, y entonces como nosotros teníamos, digamos que el tiempo era menos, pero la carga horaria nosotros teníamos que cumplir. Entonces nuestros horarios eran de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, era cargadísimo. Y era lo que yo quería, era lo que yo esperaba. Yo me quedé encantada con todo. Com tudo que tinha. Con todo lo que había, yo parece que me sentía por fin feliz, realizada de estar estudiando lo que yo realmente quería. É porque eu lembro que quando eu entrei, foi bem assim, será que é tão difícil assim
Será que vai ser tão puxado assim? Será que é tudo isso que todo mundo fala? Será que eu não vou poder estar em festa de família? Eu não vou poder estar no final de ano em casa? Eu vou ter que só ficar dando plantão. Será que é isso que eu quero pra minha vida? Então, isso pra mim foi uma incógnita, sabe? Mas daí eu lembro que era tudo isso mesmo. Era. Então, só que assim, claro que é possível, né? É Se nós possível. estamos aqui hoje é porque é possível. Mas eu lembro assim que era uma carga horária muito... Era exaustiva, mas hoje em dia, na minha opinião, é muito mais. Sí, hoy en día sí. É muito mais. Eu não tinha aula 8 horas da noite. Yo en el primer año lo que llegué a tener, por lo que Teve? te dije, Ah, sí. sim, mas para tentar compensar. Sí, porque en poco tiempo teníamos que cubrir esa carga horaria, pero solo por eso. É igual aconteceu o pessoal agora da pandemia, né? Sim. Que eles estão tendo que agora já até nivelou, mas eles tiveram, sei lá, eu acho que eles estão sem férias, sei lá quanto tempo, 2 anos, né? Então eu lembro assim que na minha época, será que é tão difícil assim? E aí sim, foi difícil, mas não foi impossível. No, es imposible. Y yo creo que cuando uno realmente nos gusta, es más llevadero, ¿verdad? Es difícil, pero es gostoso. Dá pra fazer, Da para fazer. mas dá trabalho. Da. Es difícil, cuesta un poco. Y yo incluso trabajaba. Yo trabajaba los fines de semana. También. En el shopping trabajaba. Era promotora, sábado y domingo. Entonces yo trabajaba y estudiaba. Trabajé 6 años. 6 anos? Sí, empecé cuando yo estaba en el segundo año en el colegio y salí cuando yo estaba no quinto ano da faculdade. Quando ia terminar, pra ir no internato. Só saí porque ia Só por isso. E você gostava do trabalho? Me gustaba porque prácticamente yo no hacía nada. Era más atención al cliente, entregar brindis, explicar algunos productos. Entonces era bem de boa, no era muito puxado. Pero Mas de cedo até tarde. yo entraba a las 8 y salía a las 5. Sábado e domingo. Sí, y domingo la verdad que era un sábado a la mañana, un sábado a la tarde, pero era puxado. Quando tinha prova, era puxado. E você tinha que cumprir. Sim. Bom, né? Então, isso já fica uma primeira lição aqui, né? Gente que trabalha e estuda precisa de ter um esforço ali redobrado, né? Na minha época, não. Eu não trabalhava, então eu só me dedicava. E tem muita gente, é até importante salientar isso, as pessoas que trabalham para poder estudar, né? Para poder ganhar a sua renda, tem uma dificuldade a mais porque tem que se dedicar um pouco a mais para poder receber o seu salário e sobreviver e viver, né? Eu não sei se era o seu caso, mas tem gente que não precisa fazer isso ou não faz isso e as pessoas falam assim, você só precisa estudar. É Sim. só estudar, você não precisa fazer mais nada. E a gente sempre fala assim, não é só estudar. Não. Você tem que estudar, você tem que programar as matérias que você vai fazer. Muitas vezes, horas de cadeira não significam conhecimento adquirido. Então a pessoa tá ali, fica estudando 1, 2, 3, 10 horas, mas no final das contas Não rende. não rende, não sedimenta o conhecimento. Sim. Então, hoje em dia, eu sempre falo até para os alunos, eu digo assim, o horário das 7 horas da manhã, a aula das 7 horas da manhã é um horário muito difícil. Difícil. Porque o paciente, o aluno, ele tá... acabou de acordar. E ninguém gosta de acordar 6 horas da manhã para ter uma aula. Se for uma aula ainda mais densa, é muito difícil que ele preste muita atenção. Eu falo isso porque eu fiz mestrado em educação e eu sei que isso não funciona. Então, o horário das 7 da manhã... então qual seria a solução? Não dar aula às 7 horas da manhã? Começar às 9 horas? Não. Porque daí o aluno também vai acordar às 8h30 da manhã, né? Então vai dar na mesma. Mas seria colocar matérias mais o quê? Mais tranquilas. Mais, assim, práticas, uma coisa mais dinâmica. Então o horário das 7 da manhã tem que ser uma coisa mais tranquila. O das 9 da manhã eu já gosto, porque o aluno já teve uma primeira aula, 9 horas ele já tomou um café, ele já chegou, ele tá ligado já. Aí 9 horas da manhã é bacana. O das 11 da manhã eu já não gosto, porque ele já tá querendo almoçar. Já tá com fome. Ele já tá com fome, então chega meio-dia, ele já quer comer, cadê, vamos comer, tira o pé do meu almoço, me ajuda. O do retorno também não é muito bom. Porque todo mundo com sono. Todo mundo com sono. A insulina, batendo lá em cima e o pessoal com sono. Ai, calma. Então, tem que ter essas aulas, né? Porque vai falar, mas então não é pra ter aula horário nenhum? Não, é pra ter aula. Porém, tem que ter aulas assim um pouco mais tranquilas. O horário das 4 da tarde é bom. O das 6 horas é bom. Agora, o das 7 da noite. Amanhã a gente tem uma aula 7 horas da noite. 7 horas. Da noite. Das 7 às 9 horas da noite. Só que a nossa matéria é uma matéria prática. Só que amanhã é prova, né? Amanhã é prova. Amanhã é prova. Então o pessoal não vai estar tão bacanão assim, não vão estar tão felizes.
Mas assim, já é uma matéria mais prática, né? Uma matéria assim que dá mais vontade de fazer as coisas. Então, o aluno ele tá esgotado, mas o aluno ele vai porque é mais tranquilo. Agora, se você der uma aula ali, sei lá, fisiologia, farmacologia, não dá. Então a gente sempre precisa modificar. E na minha época, doutora, eu lembro que tinha umas lacunas assim de horários que era tranquilo, assim, os horários de aula, mas as provas, misericórdia. Sí. Era muy difícil. Segundo año fue más tranquilo, realmente. Yo segundo año, los lunes no tenía clase. No tenía clase. Não tinha aula. Não. E pessoal, para quem não sabe, é o seguinte, né? Na nossa época, a gente tinha uma grade curricular diferente da atual. Então, a doutora Gabriela se formou na mesma faculdade que eu e nós tínhamos uma mesma grade. Então, o que ela teve no primeiro ano eu também tive. No segundo, assim, terceiro né? E foi a mesma grade. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia a faculdade meio que virou um PBL, né? E a faculdade ela abrange várias matérias de uma só. Sim. E isso traz, sim, vai estudando por sistemas, né? E eu vejo assim que os alunos falam muito que é muito desgastante. Tem muita matéria, é muito difícil. Né? E o Zanetti não está aqui hoje com a gente justamente por isso, porque ele tem uma prova amanhã e ele está estudando. Então, mas assim, eu não diria que foi mais fácil ou que foi mais difícil, foi diferente. Né? Cada grade curricular tem a sua particularidade, mas que serviram da mesma maneira. Né? Lembrando que essa grade nova, que ela foi incluída, é uma grade para poder se adequar a ANEAs, ao CONES, a ANEAs, que são, né, os agrupamentos que regulam a qualidade dos cursos de graduação no país. Então, não é porque agora eu quero que mude, agora a grade vai ser assim, não. E você não pode modificar a grade como você quer, você tem que seguir uma regra. E essa regra tem que ser cumprida, não tem jeito, né? Doutora, a gente vê que muitas faculdades aqui, elas são várias faculdades, né? Sim, muitas faculdades. Assim, de cara, acho que umas 14, 10, 14, por aí, né? Por aí são. Tem bastante. Hoje a gente tem aí basicamente 15 mil alunos distribuídos em todas as universidades. Mas a gente vê assim que as faculdades são diferentes. São diferentes. Não vamos dizer melhor nem pior, mas assim, são diferentes. Né? E a gente sempre, antigamente, quando tinha Pacífico e Uninorte, tinha essa rixa. Super. Né? Eram os mais rivales, eram Pacífico e Uninorte. Pacífico e Uninorte, era isso aí. E hoje em dia, todo mundo já é conhecido, amigo, temos outras faculdades aqui em si, mas o que eu consigo ver, eu queria saber a tua opinião, o que você consegue ver e o que você acha do avanço da medicina aqui? Você acha que melhorou bastante de 10 anos para cá? Ou você acha que não? Só aumentou o número de faculdades, só está aumentando? O que aconteceu com a cidade? Que você é daqui? Você vai ter mais propriedade para poder falar. Bueno, por el lado de la medicina yo creo que vamos mejorando cada vez que pasa el tiempo vamos mejorando más. Principalmente porque yo creo que cuanto más diría que cada vez los docentes en las facultades son más capacitados. Porque en nuestra época, muchos docentes no eran realmente docentes, eran médicos. Médicos. Sí, eran médicos, jefes, pero no tenían esa docencia. Hoy en día no, las facultades te exigen que vos tengas docencia. Obrigatório, né? Obrigatório, por lo menos. Isso é uma pós-graduação, tá, pessoal? Uma especialidade da área da educação que para você poder dar aula na faculdade, mínimo você tem que ter uma pós-graduação em docência universitária. Mínimo. Sí. Y yo creo que eso sí, hoy en día es un buen requisito para nosotros, que no es cualquiera que viene a darles clase hoy en día a los alumnos. No que antes cualquiera nos daba clase, pero hoy en día las personas que vienen a dar clases son personas que están un poco más instruidas a dar clase. Son profesores agora. Son profesores ya, ¿verdad? Y yo creo que mejoró mucho. En la parte de la tecnología, justamente la vez pasada estábamos hablando con la doctora Romina. Ella estaba encantada como la tecnología en la clase. Todo el mundo con su iPad, su celular, su notebook y nosotros hablando ahí y ellos acá, digitando todo ya su resumen ahí en la sala de clase. En mi época no, escribiendo ahí, te dolía toda la mano de tanto escribir. Então você acha que essa parte da medicina melhorou bastante? Para mí sí, y la facilidad. Hoy en día, el que no que no sabe, ¿verdad? No es porque no quiere, pero
hay mucha facilidad de vos buscar información, si vos realmente querés saber. ¿Cuánta información no hay en internet hoy en día? Misericórdia, não dá nem pra calcular. Hay mucha información. Ay, el profesor no explicó eso, pero yo quiero saber. Entonces el alumno tiene esa facilidad hoy en día de agarrar su celular y buscar tal cosa. Quiero ver imagen de tal cosa. Busca cómo es tal cosa. El autor no mostró, pero yo quiero ver cómo es. Pone en su celular Claro, porque y busca. a aula, ela em si, ela é um guia. Então nós vamos falar de radiografia de tórax, que foi a aula da doutora ontem, à tarde e à noite. Radiografia de tórax, princípios da radiografia. Como funciona? O que a gente tem que ver? Incidência? Qual é a terminologia que a gente emprega para poder definir certos conceitos? Então, claro que a doutora não passou 100% do conteúdo, né? Ela fez o que deu para ela fazer, desenvolver a aula em 2 horas. E isso do aluno poder pesquisar na hora, de poder tentar descobrir outras maneiras de entender aquele assunto é muito legal. Eu vi que no intervalo um aluno veio falar com você sobre uma incidência, não sei o quê, mas porque eu não entendi tal coisa? Porque olha aqui, eu vi não sei na onde, e eu já vi que ali no intervalo você já começou a explicar. Isso é muito legal. Antigamente, facilmente, o aluno não ia falar com o professor, ia ficar com vergonha. E com vergonha. Antigamente o professor dava medo, né? Muito ia ficar com medo. medo. Hoje em dia o aluno manda até mensagem no WhatsApp, né? Oi, tudo bem? Eu lembro, um parênteses. O aluno estava viajando, chegando aqui à noite em Ponta Porã, e no outro dia cedo ia ter prova. E aí o aluno me viu online. E aí, oi, tudo bem? Doutor, eu tô com uma dúvida aqui do tema tal. Cai o capítulo fulano, sei lá. E aí eu olhei, 10 horas da noite, não vou responder. E ele olhou assim pra mim e falou assim, hein, eu tô vendo que você tá online, não vai me responder não? Já pensou? Antigamente a gente nem conversava. Hoje em dia eles mandam até e dão dura por WhatsApp. Então essa tecnologia, eu concordo, melhorou bastante. Pero así como decís, una vez un profesor mío dijo, en medicina nosotros tenemos que ser autodidácticos. Porque lo que nosotros aprendemos en clase es un 30, 40%. El resto nosotros tenemos que sentarnos a estudiar. El profesor no puede pasarte... Imagínate, en 2 horas de clase no te va a pasar todo. Não tem como, Não é impossível, como. é impossível. Não tem como. Então é a primeira base, né? Ali é uma primeira informação que ela vai vir de uma maneira que você tem que destrinchar aquele assunto e saber por onde você vai pegar ele para você poder aprender, né? Hoje em dia existem várias técnicas de aprendizagem, de estudo, de memorização, enfim. Só que na medicina você não consegue memorizar tudo de tanta coisa que tem, né? Não. E tanta coisa importante. Com relação à cidade, de 10 anos para cá mudou muita coisa. Mucho, gracias a Dios. Con la venida de muchos estudiantes yo vi que la ciudad creció muchísimo. Hay mucho... Los estudiantes traen mucho empleo a la ciudad. Por ejemplo, los apartamentos donde los estudiantes viven, donde los estudiantes comen, donde los estudiantes mandan lavar sus ropas. Quem tem carro manda lavar o carro. Gasolina, tudo. Gasolina, tudo, comida en los supermercados. Realmente ellos Consumo. movimentan mucho la ciudad. Antes, por ejemplo, cuando empezaba ya a haber una gran cantidad de alumnos y llegaba diciembre y enero, se sentía muchísimo la diferencia acá en la ciudad. Se quedaba vacío. Até os barzinhos ficava vazio. Fechado. Aí depois, fevereiro, empezava todo a traer movimento. Hoy en É día... igual a cidade universitária, né? Y prácticamente ahora ya es así, ¿verdad? Uhum. Hoy en día ya no se siente más tanta esa diferencia, creo, porque já tem as aulas que são em dezembro e janeiro. Porque se não tivesse, ia sentir do mesmo jeito, né? E aí se ia sentir, realmente. E como que a fronteira aqui vê esses estudantes? Depois eu vou perguntar, o Alex está aqui, ó. No fundo, vou perguntar para ele também. Como que a fronteira vê esses estudantes que movimentam tanto a cidade, que dão tanto emprego, geram tanto emprego, né? Bens de consumo, porque o estudante, como você bem disse, vai no mercado, tem carro, lava carro, se arruma, compra roupa, vai pra festa, toma bebida, né? Tem toda uma vida aqui. A gente tá falando aí de 15 mil estudantes, né? Que às vezes vem a família inteira. Sim. Então a gente tá falando de estudante, fora o que veio o pai e a mãe também, né? Como que a fronteira recebeu esses estudantes e como que ela vê esses estudantes? De uma boa maneira ou não? Pessoal aí que vem aí para destruir nossa cidade. No, acá la gente, por mi percepción, la gente le ama a los estudiantes. ¿Quién no va a amar quien viene, la mayoría, no hablo por todos, ¿verdad? Atrás de sus sueños? Porque la mayoría viene realmente atrás de sus sueños. Quiere estudiar y quiere salir de acá médico. Eso ya es uno.
y que viene a prácticamente dejarnos acá un poco de su dinerito, que le ayuda a la gente, porque así como te dije, ellos, hay quienes le preparam su marmita para comer. Rapaz, é lógico. Hay de todo, de Tem todo. de tudo. Então, 15 mil pessoas movimentando essa fronteira é bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Agora, obviamente, né, pessoal, uma cidade que não tem uma infraestrutura adequada para poder comportar essa população nova, porque o crescimento foi muito rápido, né? Em 2014, imagino, não tinha tudo de faculdade. No. É só ter Digamos que a unos 5 años atrás lo que deu um boom, assim, né? Então, quando você não consegue comportar esse boom tão grande, obviamente que algumas estruturas, né, da parte de logística da cidade ficam comprometidas. Por exemplo, o trânsito. Né? Hoje nós temos aqui de ponta a ponta para falar da cidade, a gente tem o Shopping China e a gente tem o Fortes como referência, né? Então fala, não, é lá no Shopping China. Não, é lá no Fortes. E o pessoal que mora no Shopping China e tem que ir lá no Fortes? No nosso caso, a faculdade é perto do Fortes, que é na saída para Campo Grande, né? Na estrada para Campo Grande. Eu moro mais perto do Shopping China que lá, então eu demoro aí mais ou menos 15 minutos para poder chegar na faculdade. Eu também. Você é um pouco mais, né? No tanto, por ahí nomás también, 15 minutos nomás también por ahí, ¿verdad? ¿O Mas cuánto? Numa cidade, né, aqui que a gente tá falando, que é uma cidade pequena, tem que 100 mil habitantes em cada lado. Por ahí. Antigamente não era assim. Antigamente 5 minutos, né, já tava muito... Já era de bom tamanho. Y conste que nosotros venimos por el Brasil, porque por el Brasil es más rápido. É porque lá no Paraguai também só tem a principal, sem ser a doble. Como chama essa? Sem ser a da linha. Tem o West Garden, a do lado. Do Bazar Silva. Mariscal López. É, essa daí que tem um alto fluxo. Y estacionan todo en la calle. Y ahí se trancan todo. O trânsito do Paraguai já é um pouco mais conflituoso, normalmente. Sí, en el Brasil es más organizado. É um pouquinho mais organizado. Mas mesmo assim, meio-dia, se você andar aqui no centro, do Shopping China. Vamos fazer uma conta rápida. Do Shopping China para a faculdade, lá pro campus. Pelo centro da cidade, quanto tempo vai demorar? Mais de 20 minutos. Mais de 20 minutos. Mais de 20 minutos. Entre semáforo e trânsito e tudo, né? Mais Pessoal, quem tá assistindo que é de uma cidade grande, que é de São Paulo, por exemplo, pode estar dando risada do que a gente tá falando. Mas a gente mora numa cidade do interior. Tá? É uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, com fronteira com o Paraguai. Sim, então, são coisas assim que a população não estava acostumada. Outra coisa, veículos. Os veículos aumentaram muito. Mas por conta dos estudantes? Nem tanto por isso, mas por conta do preço e ter acesso a um veículo automotor. No Paraguai é muito barato. Uma moto hoje, pequena, aqui uma bis, custa aí 10, 12 mil reais. Uma bis aqui, quanto custa uma bis, uma motinha aqui? 8 milhões. 8 milhões dá quanto? 6 mil reais? 6 mil. Nova, 0 quilômetro. O que tem de moto usada? Vamos fazer o seguinte. Tô sem dinheiro, não tá difícil minha vida. Eu quero comprar uma motinha. Quanto custa uma motinha dessa? Dessas assim, velhinha, assim, já só pra quebrar um galho. 2 mil reais, pessoal. Então, tem moto em tudo quanto é lado. Sim. E a fronteira, pelo menos o Brasil, parece que faz vista grossa com relação a esses veículos, né? Questão de trânsito, placa, documento. Então, tem muito veículo. E isso acaba, né, dando mais um conflito nesse trânsito. Mas, assim, ônus e bônus, né? Acontece. Doutora, bom, você é formada aqui. Você falou que você quer fazer pediatria no Brasil, está nesse processo de revalidação e tal. Você sabe que em 2018 aconteceu uma situação com relação ao programa Mais Médicos, que foi quando os cubanos estavam aqui e eles saíram por conta do governo brasileiro. O atual presidente falou que não ia ficar mandando dinheiro para Cuba e que ele queria deixar o dinheiro todo aqui no Brasil, que ele não ia compactuar com esse tipo de ditadura de fora. Mas a gente sabe que o programa Mais Médicos, se eu não me engano, pessoal, se eu estiver falando besteira, me corrijam. Eu acho que ele foi criado em 2013, se eu não me engano. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, alguma coisa assim. Mas a partir de 2018 já não tinham mais os cubanos. Como que você vê esse programa? Você acha que você gosta do Mais Médico? Você acha que veio para ficar? Foi bom? Ajudou? Não? Sí, yo creo que es un buen programa, principalmente para los brasileros que estudian en el exterior. Porque muchos quieren volver a su país. O sea, todos quieren volver, la verdad. Muy poco. Yo no conozco a nadie que vino a estudiar medicina acá y dijo, no, yo me quiero quedar. Y es una buena forma de ir al Brasil mientras no revalidan su título y quieren trabajar, porque realmente quien entra en los médicos, la mayoría son personas que realmente quieren trabajar.
porque se Você trabaja. é trabalhoso. É trabalhoso. Y a mí me encanta, porque más todavía porque trabajan con la gente que es más necesitada, los que trabajan en más médicos, le Uhum. mandan en partes que más necesitan de É o médicos. SUS, É o né? É o SUS. SUS, é o que funciona. Particularmente, eu gosto muito do programa. Eu acho que ele veio... Foi uma ideia, assim, genial. O SUS, na verdade, também é um dos melhores programas de saúde pública do mundo, né? No Netflix, se eu não me engano, tem uma série documental que fala bastante sobre as saúdes públicas do mundo. E eles falam que França, Inglaterra é muito bom. Estados Unidos é bom, mas tem que pagar. Não é público. É público, mas não é público. É público, mas tem que pagar. Cuba é excelente a atenção primária. Então, eu La verdad que gosto. yo cuando empecé a estudiar para el Revalida, una de las cosas que yo no conocía nada, que tuve que empezar así de cero fue preventiva, ¿no? Y ahí Preventiva. es donde entra SUS. Yo me quedé encantada. El programa es maravilloso. Obviamente que lo que está en el papel no es lo que está funcionando y es lo que se hace hoy en día, ¿verdad? Uhum. Pero si se pudiera hacer lo que realmente está en el papel sería maravilloso. Maravilhoso, né? O SUS realmente, pessoal, ele é um programa de saúde pública, assim, fantástico. No papel, que em muitos lugares funciona muito bem, Sim. né? Então a gente tem que mais é que agradecer por isso funcionar, mas a gente sabe que ainda tem alguns problemas, principalmente porque no país, Brasil, os brasileiros pagam muito imposto, né? E quando você paga imposto, você, de alguma maneira, você está querendo exigir algo em troca. Você está pagando imposto para quê? Para você ter serviços que te agreguem, né? Em algum sentido. E aí você não tem saúde adequada, você tem que recorrer a um plano de saúde, a parte privada, então isso aí fica um pouco mais complicado. E o Mais Médico já não, o Mais Médico é uma parte pública que funciona muito bem. E digo isso assim por conhecer bem o programa, por conhecer muitas pessoas que entraram no programa e ver que sim, realmente funciona. Claro que não funciona no Brasil inteiro, mas sim funciona. Na medida do possível, funciona. Então eu acho assim que é um programa que agora mudou o nome, né? Agora é Médicos pelo Brasil. E agora é um programa de carreira, que o médico ele fica lá. Doutor, a gente sabe que o Mais Médico, como você disse agora há pouco, ele é muito bom para o médico brasileiro formado no exterior, que quer voltar para o Brasil e não conseguiu revalidar o seu diploma ainda. E ganha-se muito bem. A gente sabe Se que gana bien. pessoal, ganha muito bem por hora trabalhada, pela quantidade de horas que você tem que fazer, cumprir durante a semana, Sim. certo? Então, hoje, uma UBS, ela exige que o médico ele pode ter dois tipos de contrato, de 40 horas e de 20 horas. Um contrato de 40 horas e uma UBS, eles pagarem no Mais Médico praticamente o dobro do que se paga em outras UBSs aí no Brasil, é fantástico. E ainda com uma carga horária menor. Estamos falando 40 horas fora do programa, e o programa te exige, se não me engano, 30 e poucas horas. Ou seja, é menos que 40. Então, e paga pelo menos o dobro. Alguns municípios vão falar aqui, né? Ah, não, mas lá não sei na onde. Paga muito mais que isso, só que você só tem que dar mais um plantãozinho a mais. Estamos falando só de UBS, Unidade Básica de Saúde. Só o posto de saúde, né? Para o pessoal entender. E aí, o pessoal geralmente faz a parte de UBS na cidade de manhã e à tarde faz a parte rural, onde eles vão nos bairros, né? Nas vilas, nas casas. Então, é um programa assim fantástico, paga-se muito bem, porém, nós sabemos que há certas localizações que são bem remotas, né? Bem difíceis, nos rincões do Brasil de difícil Até acesso. no Amazonas, né? Até no Amazonas, no Acre, no Pará, em Roraima, né? Tem assim, muito longe da onde a gente está aqui, como para eles também a gente está longe deles, mas eu digo assim, o acesso, a precariedade de certas posições geográficas é muito difícil o acesso à medicina e principalmente à medicina de qualidade. Temos médicos excelentes, porém não temos insumos, não temos materiais, não temos com o que trabalhar, e isso daí é uma coisa assim que a gente vê bastante, que a gente ainda tem muito para melhorar. Então, saúde pública é um tema assim que vai ter eleição agora, o pessoal tem que pensar bem quem votar, porque isso daí vai trazer uma repercussão futura para todos nós. E não pense você que tem uma boa condição financeira, ou que tem o seu plano de saúde, ou que, né, tem outro tipo de condição para poder se tratar de outra maneira, que você não utiliza o SUS. Você utiliza o SUS sim.
tá? Isso daí, assim, eu não uso o SUS pra mim, eu não tô pouco me importando. Usa, sim. Mas eu não preciso pegar fila, isso é outra coisa, tá? Tem, hoje em dia, alguns tipos de tratamento só tem no SUS, não tem nem na parte privada. E aí? E são excelentes. Ué, a gente tem que falar, vamos falar aqui, Hospital das Clínicas de São Paulo, excelente hospital, é público. Então ali, não é se você tem plano de saúde ou não, ali é o melhor lugar, então quem tem dinheiro, quem não tem, vai ali. Então ali é excelente. Claro que há outros lugares que não são tão bons assim. Você já quis entrar nesse programa? Y la verdad que nunca, Nunca nunca pensó. se me pasó por mi casa. La verdad que ni rendir el reválida ni irme hacia Brasil nunca pasó por mi cabeza realmente. No es algo así que cuando yo estaba en la facultad yo me veía haciendo. Tava assim, esse é meu foco. Mi foco era outro. Mi foco era fazer Conarém e fazer residência no Paraguai. Conarém, pessoal, é residência que tem no Paraguai. É uma prova universal que, de acordo com a posição que você fica nessa prova, você escolhe onde você quer fazer residência e qual residência você quer fazer. Y pasó que ahí nosotros terminamos la facultad, nos fuimos a rendir, yo no alcancé el punto que yo quería para agarrar la carrera que yo quería, que pediatría. Yo Muito alcancé. difícil. Es diferente. Diferente. Es diferente que del Revalida, por ejemplo. El Revalida te pide mucho conocimiento así práctico, ¿sabe? Que vai utilizar, que Ajá. vai ser feito. Y la Conarén te exige, por ejemplo, mucho de anatomía, esas cosas. Coisa ¿sabes? mais fina, mais Coisa detalhada. mais fina, tipo de livro De mesmo. livro mesmo. Entonces son realmente exámenes diferentes. Y no nos preparamos realmente así con mis compañeros para rendir. Nos fuimos entre tres así a rendir. Dijimos así, vamos, va y qué, ¿verdad? Ahí no alcancé para medicina familiar, pero yo no quería. Não queria. Ahí mi mamá me dijo, espera nomás, y después el año que viene rendí otra vez. Ahí vino la pandemia. Ahí cuando vino la pandemia, yo no sabía más qué iba a hacer de mi vida. Fue difícil la pandemia, porque imagínense, Você se formou em 2019, a pandemia foi 2020. yo agarré mi título, la entrega de título fue en abril. Yo agarré mi título y me encerré con mi título. Ahí yo iba a tener compañeros que iban a rendir el Reválida y me decían, vamos a rendir. Ahí ellos rindieron, creo que en ese final de 2020 rindieron y yo no rendí. Ahí para el 2021 ellos me dijeron, ¿sabes? Vamos y que rendir. Nossa, não era uma prioridade sua. No, mi idea era hacer en el Paraguay mi especialidad. Mas agora é uma possibilidade. Sí, ahora Abre sí. campo. No, ahora ya cambié, ya me desvié de mi Você camino. já quer fazer outra coisa. Sí, y tengo mucho apoyo de mi familia luego para irme. Soy muy influenciada. Mi hermano ya revalidó, ya está trabajando en el Brasil. trabaja aquí? Entonces, sí, está en Punta Poró. Ya terminó su residencia clínica médica. Entonces, creo que cuando vos no conoces, no sabés que tenés la posibilidad, no vas a luego buscar eso. Yo me cerraba por Conarén porque no pensaba lo que había una posibilidad de yo irme a hacer reválida y irme a hacer mi especialidad en el Brasil. No, para mí el reválida lo era algo así imposible. Yo nunca en la vida cuando estaba en la facultad me veía... Yo decía así, yo nunca voy a rendir esto, nunca, porque yo decía lo que nunca iba a pasar. Entonces era Já tinha um bloqueio na tua cabeça. súper grande. Y cuando vos estás ahí pasando por eso, vos decís, Dios mío, yo me veía no haciendo esto, yo creía que esto era imposible para mí y ahora estoy Não é acá. verdade que a gente planeja algumas coisas e depois, como você se imagina com 30 anos? Você está imaginando assim. E aí, quando você chega nos 30 anos, você vê que é totalmente diferente. Principalmente nessa parte de carreira médica, né? Súper. Eu quero estar fazendo pediatria. Eu vou me formar, aí eu vou fazer pediatria logo em seguida, porque aí depois eu vou ser pediatra, depois eu vou fazer uma sub, depois eu monto meu consultório, eu caso, tenho filho, pronto, essa é uma vida feliz. Não é assim, a gente sabe que não é assim, né? E essa pressão, eu imagino também, hoje em dia, tá muito em voga isso, a gente sempre comentar, as mulheres hoje em dia estão sendo muito pressionadas também, Super. né? Essa história do empoderamento, de mulher faz o que quer, a hora que quer, ok, isso daí é tudo verdade, mas às vezes isso traz também
alguns... Un peso. Um peso, exatamente. Un peso muy grande y de cobrança. Súper de cobrança. Então parece que estamos regredindo. Tanto que te voy a contar algo. Quando eu terminei o colégio e eu ia fazer faculdade, e tipo, meu irmão já era médico. Eu terminei a faculdade, meu irmão terminou eu terminei o colégio, meu irmão terminou a faculdade. Aí me acuerdo bien que llegamos en una casa de una mi tía. Ahí mi tía salió, ay, ya sabes que vas a estudiar. Ay, yo sí voy a estudiar contabilidad. Le dije, yo feliz estaba porque iba a hacer contabilidad. Ah, tu hermano va a ser médico y vas a estudiar contabilidad. Familia, olha. Yo en la hora no pensé así, ¿verdad? Pero después llegué en mi casa y dije, ¿y a ella qué le importa? Pero ¿y qué le importa? Es como si fuera que ella iba a pagar mi facultad. No, pero la gente, yo al menos mucho tiempo me sentí muy presionada por eso. Y tal vez una de las cosas que yo no quería estudiar medicina por eso, en esos momentos me hacía pensar era, yo no quiero elegir medicina por sentirme presionada a que yo tengo que estudiar eso porque mi hermano estudió eso. Y entonces a veces yo pensaba que yo quería medicina por presión. Pero no, era realmente lo que yo quería. ¿Você se encontró o você já quis antes? Yo siempre quise. Desde chiquitita yo decía que yo quería ser pediatra. Solo que realmente llegando en la facultad, viendo cómo mi hermano estudiaba, yo decía... No es que eu quero para minha vida. Pero ahí después intenté otra cosa y también dije, no, esto es lo que yo quiero. As mulheres, elas sofrem uma pressão, na minha opinião, redobrado. Você vai estudar medicina, aí depois você tem que fazer especialidade, aí depois você tem que casar, aí depois você tem que ter filho. Você já tá ficando velho pra ter filho. E você não vai casar. Você namora? E por que você não namora? Você tem que namorar já. E por que você não tá casada ainda? E por que Quanto você tempo não tá namorando? casada? Exatamente. Aí, é sempre assim, né? Você é criança. Aí você nasce, criança, vai pra escola. Aí termina a escola, o que você vai estudar? Aí tem a fase do vestibular. O que você vai prestar? Aí tua parente já... Contabilidade, a comparação. Mas o teu irmão é médico. Pô, o que ela quis dizer com isso? Na minha opinião, no meu modo de interpretar essa situação. Ela quis dizer que medicina era muito melhor que contabilidade. Sim, pero não ou é que assim. Talvez... Claro que não, de nenhuma maneira. Mas ela quis dizer que ganha mais dinheiro, que tem mais status, que é mais elitizado. Não que aquilo não preste, mas que o outro é melhor. E ela já vai incrustando isso numa pessoa que está em desenvolvimento da sua personalidade. Logo você, ai meu Deus do céu, o meu irmão conseguiu, eu também tenho que conseguir. Então para você foi uma pressão a mais ainda. Meu irmão já é médico, ele foi um bom aluno, e aí as notas que ele tirou, será que eu também tenho que ser igual? Ele era nerd. Ai, tá vendo? Por que tem essas pessoas? Por quê? Por que essas pessoas existem, cara? Só pra complicar a nossa vida. Imagínate a pressão que eu tinha em minha casa. Meu irmão sempre foi o perfeitinho da família. Ele era o xodó. Minha irmã, mesma coisa. Ele era o xodó. Então a pressão que eu tinha sempre foi muito grande así, ¿sabes? Tanto cuando terminé la facultad, esa presión vino otra vez, ¿sabes? Porque yo llegaba a escuchar comentarios así, ai, mas... Vou falar em português. Ah, mas seu irmão, quando terminou a faculdade, já estava trabalhando. E você não estava? E eu não estava trabalhando. Era todo tipo de comentário que uno tinha que, assim, tragar-se, respirar. Não é verdade que às vezes a nossa própria família nos desestimula, nos deixa para baixo, baixa a nossa autoestima, né? E a gente começa a ficar doente. Sim. Ah, isso aí é mimizento. Não é mimizento. Quando você é muito jovem, a tua capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, a experiência, a vivência, a maturidade, você não tem ainda. Não. Então, todo mundo que é mais velho que você tem um respeito a mais, né? Você deve um respeito a mais, logo eles têm mais credibilidade naquilo que eles estão falando. Pra dizer o que não... Desde criança, não é assim? Respeita os mais velhos. Respeita o mais velho. Ele tá falando. Às vezes o mais velho que tá falando é um Zé Orelha Seca lá. Mas ele tá falando que você tem que escutar. Sim. Fala baixo. Não, lá quando eu era criança era assim, não vai bater boca, não vai responder. Não responde. Não vai responder. Ó, mas ele é isso. Mas é teu parente, é teu tio, é tua tia, fica quieto, engole, pá. E eu acho que não é bem assim, né? Não. As pessoas, elas perdem a noção quando elas, por acharem que são mais velhas, elas têm o direito de falar qualquer coisa. E, cara, isso daí é assim... Até hoje em dia existe isso daí. Ah, mas você vai fazer pediatria? E por que você não faz cardio? E por que você não faz coisa? Pediatra tem um monte. O que eu mais ouço é isso. Pediatra tem um monte. Não precisa. Não precisa. Será? Ai...
Pero yo, gracias a Dios, digo así, gracias a Dios, mi mamá y mi papá siempre me apoyaron así en todo. Si yo y le digo, mamá, me quiero ir a Estados Unidos a hacer mi especialidad en Estados Unidos. Vai te apoiar. Me va a apoyar. No Isso é muito somos de bom. una familia pudiente, ¿verdad? Pero soy de una familia muy trabajadora. Mi papá es camionero y mi mamá es funcionaria del Shopping China también. Entonces, siempre fue muy difícil para nosotros, pero ellos siempre priorizaram nuestros estudios. Mas Sempre. mesma história de casa. A mesma história de casa. Você tem que estudar. Ah, mas eu quero ter aquilo, tal coisa, tal. Não tinha essa conversa. Ah, mas eu quero tal coisa. A vida é difícil pra todo mundo. Você não vai ter. Você tem que estudar, uma boa escola, você tem que estar bem, você tem que ter saúde. Então eu lembro que a gente era criança, não ficava comprando, esbanjando, não tinha nada não. Mas assim, escola boa tinha. Fazer uma viagem legal. Quando a gente era jovem, assim, mais jovem, assim, 18 anos, 17, todo mundo foi morar fora do país para fazer intercâmbio. Então era a prioridade dos pais. Então isso é muito legal. E é muito legal você ter esse reconhecimento. Isso aí chama gratidão. Você lembrar que seus pais Super. trabalharam, se esforçaram para dar a condição que hoje você tem, né? Que é ser médica. Sí, y no solo la parte económica, sino el apoyo realmente. Porque O que você quer? que você quer. Porque Tô junto. sí, y porque así como te dije, cuando yo le dije a mi mamá que yo quería con Aren, mi mamá no quería que yo rinda con Aren. Porque ella vio cuando eso mi hermano ya había rendido, ya había pasado, ya estaba haciendo su residencia, creo. Entonces, mi mamá no quería que yo rinda con Aren, porque ella sabe cómo es en el Paraguay la residencia. É muito, muito pesado. Es muy pesado y Vocês não têm noção. Ah, mas no Brasil é complicado. Mas é diferente. es diferente. Y entonces ella desde el comienzo quería que yo rinda el revalida. Entonces cuando yo le dije que quería con Aren y que yo le decía, yo nunca voy a rendir el revalida. Yo no. Tô fora. Yo voy a hacer con Aren. Ella me aceptaba, me decía, bueno, si es lo que Ok. vos querés, haz tu gusto, yo te apoyo. Tudo certo. Y ahí cuando yo le dije que iba a rendir el revalida, ella, Dios mío, gracias a Dios, aleluya, aqui. Señor. Mas você pretende... bom, você disse que você não tem uma cidade específica que você gostaria de ir. Mas assim, quais cidades assim que você talvez já se imaginou morando nela? Você gosta de cidade maior, menor? Ciudad Grande no me gusta tanto. A mí me gusta mucho Dorados, Campo Grande, principalmente para hacer mi residencia Mais perto, então. más cerca, porque yo no me quiero ir lejos de mi mamá y de mi papá. No. Perfeito. Então você é bem ligado à família. Sí, a mi mamá por lo menos no me quiero ir muy lejos. E Campo Grande daqui, 3 horas. Dourados, 2 horas. 1 hora. Una hora, 1 hora. verdade. cerquita, entonces yo no me quiero ir muy lejos. Ahora Es por lo familia. menos no, es familia. Uno sufre mucho cuando está lejos y está solo. Yo creo, no sé, vos qué me vas a decir. Não, é verdade. Eu já tenho, que eu saí de casa, assim, tem mais ou menos uns... tem mais de 14 anos, por aí. Tem uns 14 anos, que assim, que eu não moro com os meus pais, né? Então, e a gente se vê pouco. A gente se vê 2, 3 vezes no ano, assim, nas datas mais específicas, né? Por exemplo, Dia das Mães, minha mãe, ela vai estar assistindo isso aí. Eu não lembro a última vez que eu passei o Dia das Mães com ela, porque esse ano que eu ia passar, eu tava na especialidade, tava em São Paulo. Dia dos Pais, esse ano que eu ia passar, foi o último dia de aula da minha especialidade também, então não pude passar. Uno se acostumbra, né? Se acostumbra. Vai se acostumando, mas assim, de vez em quando aperta, você quer estar perto, você quer estar junto. Então eu sempre deixava assim, por exemplo, minha sexta-feira livre para eu poder viajar. E eles não moram tão longe, eles moram 470 quilômetros daqui. Seriam 5 horas de carro. Sai de manhã, você almoça lá, daqui para Assunção, vamos dizer. Sim. Então, assim, não é uma coisa impossível. Tampouco eu vou cada, sei lá, semana. Mas uma vez por mês daria para ir tranquilamente. E eu gosto de viajar, não tenho problema. Eu viajo bastante, então não teria problema. Mas assim, eles trabalham em outra cidade que não é essa cidade natal nossa, que é um pouquinho mais longe. Então, conciliar os horários dos meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos, de todo mundo chegar na mesma cidade. Minha irmã tá grávida agora, meu cunhado, sabe? Juntar todo mundo É difícil. é difícil, entende? Então eles vieram aqui em maio, vieram aqui no meu aniversário. É mais fácil pra eles virem, então. Virem. Então, vou te falar a minha verdade. Quando eu fazia faculdade, eles vinham uma vez por ano aqui. Eu ia mais vezes, né? Então eu vi eles muito mais vezes que 3 vezes por ano. Só que esse ano eles já vieram 2 vezes. Eu fui pra Epitácio em fevereiro,
encontrei com eles. Então, passou ano novo, aí fevereiro eu encontrei, depois maio, agora junho, que foi meu aniversário. Eu já vi eles 3 vezes no ano. Mas provavelmente eu tô querendo ir pra lá agora nas eleições, não dessa, mas no segundo turno. Eu tô querendo ir votar. Vou encontrar assim, é pouco. É difícil. E ainda mais, eu sou o mais novo dos irmãos. El más mimado. E o pior é que não. Quem conhece sabe que não. El caçula siempre el más mimado. O Alex é o caçula? Caçula. Quantos irmãos? 3 também? Com você 3, eu também. Menino, menina? Os 2 meninos? Tudo homem? Misericórdia. Tadinha da mãe, coitado da mãe. Muito homem. Então, assim, vejo pouco, mas vejo, entendeu? Meus irmãos eu vejo menos. Mas assim, coisa da vida. Sim. Quando você vai se acostumando, eles também vão se acostumando, e quando vê uma alegria, e a gente toca, né? Porque a gente tem um objetivo, a gente tem que seguir a nossa vida. E feliz aquele que pode ter todo mundo tá junto, né? Mas infelizmente como não dá. Então você se estabiliza, depois você pode fazer o que você quiser, né? Mas sim, sofre um pouco. Então você ficando aqui em Campo Grande vai ficar mais perto da sua mãe. Sim. Tranquilo. E você tem irmão? Você tem um irmão médico? Sim. Só um? E uma hermanita. Hermanita, mas já tem 22. Tá na faculdade também. Faz medicina também. Faz medicina também? 5º ano já. 5º ano aqui também? Na Pacífico. Eu não conheço ela. Bom, a gente não dá aula pra ela. Não dá aula. É da malha antiga. Sim, da malha antiga. Vixe, Maria, 3 filhos médicos. Tua mãe também, teu pai, vixe, Maria. Falou, não, vou formar a galera. Pode ficar vendo todo mundo aí. Vai abrir uma clínica lá. Misericórdia. Bom, doutora, falamos de medicina. Você disse, então, que você quis ser médica desde criança, que você sempre falou que ia ser pediatra, agora você já está afins, né, quase ali, chegando à pediatria. Hoje em dia, o seu trabalho te custa muito tempo para você fazer esse tipo de trabalho? Porque você vai precisar estudar para pediatria, né? Isso você acha que te atrapalha? Por que eu te pergunto isso? Porque tem muita gente que estuda e trabalha. Tem muita gente que estuda várias coisas ao mesmo tempo. Você acha que isso pode te ajudar, te prejudicar? Ayuda y creo que es todo cuestión de organización. Así como dijiste, no adelanta yo sentarme a estudiar 10 horas por día, porque después tu cabeza ya no entiende más ni lo que vos lees. Entonces es mejor, creo que con tal de que uno tenga por lo menos una horita y media por día, te sentás a estudiar, uno consigue. Consegue. Porque tem pessoas que falam assim, eu estudo e trabalho, então isso me prejudica no momento de estudar. Eu não tenho tempo para poder estudar, então eu estudo pouco. Sim. Outros, já me falaram, inclusive, estavam no Mais Médicos, e opinião minha, tá? O Mais Médico iria me prejudicar para poder passar no Revalida. Por quê? Porque ia tomar tempo, você tem que trabalhar 30 e tantas horas por semana, mas você acaba levando também o problema para casa. Y no es eso. Uno dice así, mas es solo 5 horas. Pero te cansa. Yo llegué a una época para el examen, cuando estaban enseñando en UAS, yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, dando aula. Entonces yo llegaba en casa para yo estudiar, era así, yo tenía que bañarme, entre comer algo, prepararme, descansar un poco. É cansativo. E ainda mais a parte docente. Sim. Porque o docente é contratado por 10 horas, por exemplo, mas pelo menos o dobro disso para você poder se preparar para aquilo ali. Sim, exatamente. Não vamos tão longe. Uma aula que você teve que preparar, quanto tempo você não ficou preparando aquela aula? Eu le dije a él, hice y deshice 1000 veces la clase. Alexis sabe, el fin de semana yo me quedaba, sacaba un slide. Para você dar 2 horas de aula? Ixi, agora, claro. Unos 3 días, más 5 días por ahí yo me quedé, más una semana me quedé haciendo la clase. E ainda mais os tempos que a gente tem pela frente, hein? Vai ter mais alguns finais de semana aí, Alex. Paciência, vai dar certo. Tá difícil, mas vai dar certo. Pero él sabe como estudiante de medicina também. Você também é estudante de medicina? Que ano você já tá? Quarto ano? Gente, pelo amor de Deus. Esse povo... Ave Maria, essa família aí, imagina um domingo, como deve ser o almoço conversando. No, eso porque no sabes. Los hermanos de mi papá dos también son médicos. Están no Brasil também. Uma é ginecóloga e o outro é... Los dos son ginecólogos e trabalham no Brasil. Nossa senhora, tem 10 médicos na família. Na minha família eu tenho 2 primos e meu pai. Meu pai e esses 2 primos.
Tinha também um tio do meu pai, que ele era ginecologista. Ele faleceu já tem bastante tempo. Que ele era estudante de medicina e meu pai estudava cursinho. E aí eles dividiam a mesma casa e tal. Era o tio. Só que era assim, sabe aquele tio novo? Que era quase da idade do meu pai, né? Do sobrinho. Então eles lá no Rio de Janeiro, estudando meu pai pro cursinho e ele na medicina, né? Então na nossa família, assim, a gente tem alguns médicos, porém, a Pamela também é médica. Pamela também. A gente, muitos, assim, não tantos assim como o seu, né? Porque só na tua casa 3. Sim. O Alexis 4, tio 2, o outro... Tirando meus primos, tenho 2 primos mais. 2 primos... Ah, não, misericórdia. Tem que... Como é o sobrenome? Montiel, né? Montiel Medina. Sanatório... Sanatório Montiel Medina. Aí meu pai fala que vai ser o médico... Você é parente do Montiel alergologista? Não. Não, sou tem nada a ver? Não. Não tem nada a ver, só o sobrenome. Só o sobrenome. O Guito também não? Não, o Guita não. Não. Todo mundo fala que o Guita... Ele fica falando, ela é minha irmã. Aí depois eu falo não. Aí parece que eu fico negando que ele é meu irmão. Mas ele é um ano à tua frente ou um ano atrás? Ele é um ano mais que a minha na faculdade. Ah, o Guito, pessoal, que eu tô falando aqui, o Guito Montiel, ele também é médico, né? E Meu primo é consideração. Vocês são amigos? Sim. E o Guito, ele também já trabalhou na faculdade, também já deu aula lá. Eu acho que ele hoje dá aula em outra. Ele estava dando classe em San Sebastián. É, né? Só que ele acho que ele é médico do que também? Do Palácio, como que era? Algo assim. É, Pero na verdade que eu não sei tipo bem. um médico do trabalho, meio da justiça, tem todo um... Eu não sei exatamente o que é. Mas lembro, ele também fazia... Tienes que llamarle a él também para venir acá. Não, ele tem que vir aqui pra contar a história dele. A gente trabalhou junto 6 meses, que foi no ano passado. Ele, Dr. Ivar. O Dr. Ivar le conozco. Ivar, quem mais que entrou? Ixi, bastante gente entrou lá. Foi bastante gente. Bom, então, recapitulando. Você fez medicina, já tem essa influência de várias pessoas. Agora vocês estão aí em quase 10 médicos na família. Você disse que gostaria de ficar um pouco mais perto, porque você é mais família. E você acha... voltando naquela parte do Mais Médico lá. Teve gente que falou assim pra mim que pra passar no Revalida, o Mais Médico ajudou. Porque tava trabalhando todos os dias e tava praticando. E tava vendo que cai muito na prova. E eu pensava assim, não, isso aí não vai atrapalhar, porque você tá trabalhando, você não tá estudando. E na verdade que às vezes ajuda. Ajuda. Você acha que ajuda? Eu creo que sí ayuda. Siendo del área, todo es válido, porque vos estás viendo, y cuando son, por ejemplo, atendimiento no UBS, como vos decís, son cosas que caen en preventiva. Que saem, né? E tem cosas prácticas. E tem coisa assim que é muito importante e que quando você fica fazendo por repetição, você acaba decorando e aprendendo aquilo ali. Isso é muito legal. Uma vez, vou contar uma história pra você. Eu fiz uma situação que é desenvolver a matéria preventiva para as universidades aqui, porém não foi aceito por conta da ANEAS, não permite, tal. Mas o que você acha se no 5º ano, o Alex está no 4º ano, tua irmã está no 5º ano, se no 4º, 5º ano tivesse uma matéria preventiva, mesmo na universidade aqui, o que você acha que teria isso de benefício para essa pessoa na hora de passar na Revalida? Sería un plus. Un gran plus luego, porque el examen teórico luego cae mucho de preventiva. Cai bastante. Tudo de SUS. De SUS você tem que saber tudo. Imagínate yo que ni sabía que existía SUS. Yo no sabía qué era SUS. Yo tuve que estudiar todo. Criação, lei, Dios mío. Eu não sabía nada, totalmente perdida. Yo tuve que empezar del cero. En cambio, mis compañeros, por ejemplo, que ya eran brasileros, por lo menos tenían uma noção. Por lo menos sabían que era SUS. Eu não sabia nem que era SUS. Claro, não faz parte da sua realidade. Não. Você é de outro país, exatamente. Não tem o porquê. Não, então... Eu creo que ajudaria muitíssimo. Mas aí você se formou, você já estudou preventiva? Já. E aí, o que você achou? Muito complicado? Difícil? Gostou? A mí me gustó mucho la parte de preventiva y así como te dije, me encantó su programa, es buenísimo. ¿Quién me dera tener un programa así acá en Paraguay? Infelizmente, nuestra salud acá en Paraguay deja mucho que desear, mucho. Pero sería bueno tener un programa así como el SUS en el Paraguay. Pelo menos para poder seguir una línea, ¿no? Sí, por lo menos para guiarnos como ellos
funciona. Como manejam las Cómo cosas, se ¿verdad? manejan. Não, perfeito. O SUS, pessoal, ele é fantástico no papel, é um dos melhores programas de saúde pública do mundo. Aquilo que eu tava falando do Netflix, que na Inglaterra, França, Cuba e Estados Unidos, um repórter viajou todos esses países e estava descobrindo como era a saúde pública nesses países. Na França, tinha se você tivesse algum problema de saúde, você liga e chega um médico na sua casa, assim, sem custo algum. Na Inglaterra, você ia para o hospital. Primeiro que médico, engenheiro, advogado tem um teto de salário. Todo mundo ganha, por exemplo, 10 mil euros. Todo mundo. Não tem essa discrepância. Você é internado, você vai para o hospital e no final do hospital tinha a parte... Como fala? Tinha um caixa para você pagar a conta? Não, porque é um hospital público. Mas era um caixa para você poder retirar dinheiro para você poder ir embora. Tipo assim, de onde você é? Eu sou lá do Fortes e você está internado lá no Shopping China, um exemplo. Como que você vai se transportar do Shopping China pro Fortes, por exemplo, né? Um exemplo. Tem que pegar um táxi. E é uma pessoa humilde, não tem condições financeiras, não tem recurso, não tem ônibus. Não, pera, vem aqui, pega aqui o dinheiro do metrô, pega aqui o dinheiro do ônibus, do táxi, do Uber, de alguma coisa, para poder te retornar à tua casa. Então, maravilhoso. Em Cuba, tudo baratíssimo. Baratíssimo, assim, outro nível. Broncodilatador, corticoide, assim, era coisa assim, mixaria. E nos Estados Unidos, eles viram no Brasil e viram nos Estados Unidos que era assim, o pior que tinha, de muita qualidade, porém de público não tinha nada, você tinha que pagar. Vos te vas allá, te enfermas, te vas al hospital, te hacen tudo de bom e do melhor, aí depois Acabou com chega a sua a vida. conta. Aham. E nesse documentário mostra um cara que ele amputou, né? Foi amputado 2 dedos da mão dele. E ele ia fazer cirurgia para recolocação do dedo do paciente. E ele teve que escolher um dedo ou outro, porque um custava, por exemplo, a cirurgia, $15 mil e outro $11 mil. E aí ele escolheu o de $11 mil, que era o que ele tinha. E aí mostra ele, 10 anos depois, sem o dedo, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Então, pessoal, isso aí é assim, terrível, triste, péssimo. E dos Estados Unidos, eles pegaram os americanos, levaram para Cuba para poder conhecer a saúde pública de lá. No fatídico episódio de 11 de setembro, que foi quase agora, né? Foi comemorado 21 anos, se eu não me engano, né? Uhum. 21 anos. As pessoas que trabalharam nos escombros daquele episódio, né? Das Torres Gêmeas, do World Trade Center, tudo, eles cursaram com muitos problemas respiratórios. Por quê? Revirando escombro. Né? Quando caíram as torres, poeira, muita fumaça, fogo. Então, as pessoas que ajudaram no resgate das vítimas desenvolveram muitas doenças respiratórias. E o que aconteceu? O governo dos Estados Unidos criou um fundo multimilionário para ajudar essas pessoas que foram voluntárias. Né? Então, eu tô passando na rua, eu vi, eu quero ajudar, eu vou ajudar, depois eu fiquei doente. Uhum. O governo dos Estados Unidos paga esse valor para você se tratar. Só que você tinha que provar que você estava lá, que você ajudou. Como você vai provar isso? Então era assim, era uma série de documentos, testemunha, muita burocracia, muita. E logo eles não conseguiam se inscrever e eles ficavam sem saúde, e sem dinheiro, e sem nada, e sem o remédio. O que eles tinham que fazer? Pagar. E nisso que eles iam pagando, eles ficavam sem dinheiro. Então eles meio que tinham dificuldades financeiras. Pegaram um grupinho pequeno e levaram para Cuba para comprar as mesmas medicações dos Estados Unidos em Cuba. E assim, era um absurdo, assim, tipo, 1000 vezes menos o valor. Então, por exemplo, um tratamento de um mês que eles gastariam nos Estados Unidos, sei lá, $1.800, lá em Cuba custava, sei lá, 60, 70, entendeu? Então era assim, uma coisa assim, super discrepante. Mas uma coisa que eu vejo aqui, principalmente no regional, a gente tem alguns acessos a certos equipamentos. Por exemplo, na aula de ontem, que você estava dando aula de radiografia, na minha cidade natal, hoje em dia já tem, mas eu não lembro de ter esse tipo de tecnologia como aqui tinha. Não é nem a tecnologia, mas assim, a disponibilidade do horário. Porque aqui eu quero fazer uma tomografia, eu faço em quanto tempo? 5 minutos? Uhum. E aí eu lembro, eu conversei com meu pai uma vez. Eu tive uma condição patológica que foi apendicite epiploica. Pra galera entender, assim, seria um apendicite do lado oposto, mas não tem nada a ver com apendicite. Uhum. A dor
fossa ilíaca esquerda. Uma dor, assim, horrorosa. E aí eu fui pro hospital com um plano de saúde. Meu pai me levou, e a gente sabe. Meu pai é médico, então já, né? Tem aquelas histórias que a gente já sabe. Então, me atenderam super rápido e foi solicitada uma tomografia. Uma tomografia de abdômen. Fiz, já saí dali medicado. Isso tudo, entre eu entrar no hospital e sair com a tomografia, com o meu diagnóstico e com o tratamento já para eu poder fazer, demorou, assim, sei lá, 2 horas, 3 horas. E eu falei isso pro meu pai. Eu falei, se fosse lá, não ia ser assim. Não. A gente tem aqui um acidente automobilístico. O paciente com TCE leve, fazer uma tomografia em 1 minuto. Tem essa disponibilidade. Então, assim, é ruim, é bom, tem diferença? Temos certas diferenças, mas disponibilidade, agilidade, custo zero, porque é público. Eu vejo assim que é uma coisa boa também, sabe? Porque assim, pra meter o pau a gente é bom. Mas eu vejo assim também que, poxa la vida. Mal, no No está é, tan no está mal. tan mal. Y ahora está mejorando muchísimo porque está el doctor Saúl. Ele é o diretor do hospital. Sí, director, ¿verdad? Director regional. Y él está... Ele é bom. Él es bom. Está haciendo trabajar esse hospital. É. Porque eu lembro, eu falei, ué, peraí, calma, nossa, eu ainda falei pro meu pai, falei, nossa, isso aqui tá demorando. Ele, como demorando? Eu falei, isso aqui tá demorando pra caramba, imagina. E tipo assim, eu tinha umas crises, assim, uns picos e dor e tal. Daí ele, calma, é assim mesmo, vai demorar um pouco, mas calma, já estamos indo. Eu falei, não, mas se fosse lá, eu já, muito mais rápido. Claro que a gente peca em outras coisas, mas nesse ponto, assim, eu lembro que eu gerou uma discussãozinha. Doutora, o que você acha agora, esse aqui é ano político? Você acha que melhorou alguma coisa de saúde pública nesse ano político, porque é ano político, ou não, nada a ver? ¿Dónde? Acá en el Paraguay, en el É. Brasil. Nos dois, né? Porque aqui é uma cidade irmã. Acá en el Paraguay, sí. Melhora? Mejora mucho, pero así como te dije, el doctor Saúl, por ejemplo, él no está mucho en la parte de la política, no es un político, por decir así. Entonces, por ese lado no influye mucho, pero el tema de la Ele trabalha política, com a gente sí, na faculdade. el tema de la política sí mexe muito cuando hablamos de trabajo en los hospitales. Ahí sí. Yo no sé, diría que mejora un poco. Lo que mejora es así, por ejemplo, el paciente necesita de algo. ¿Y qué hace? Se va y le pide al político y el político le da. En esse caso, sí, los políticos abrem a mão. Isso é no Brasil a mesma coisa. Sí, pero en otros aspectos creo que no tanto. Não tanto. Porque a gente vê assim, pelo menos no Brasil, ano político. Aí, o posto de saúde que tá parado lá, sem construção, 3 anos, 2 anos, faz na hora. A reforma, não sei o quê. E hoje em dia, com a tecnologia, essa câmera, essa transmissão que a gente tá fazendo aqui agora, fica salvo numa plataforma, na nuvem, que qualquer parte do mundo você pode acessar esse conteúdo. Sim. Logo, uma câmera de celular, que seja, que eu filme, ele aqui, ela aqui, qualquer pessoa, qualquer coisa, o mundo inteiro pode descobrir isso aí. O mundo inteiro, na verdade, pode ter acesso a essa informação. Sim. Então, eu imagino que seja muito mais difícil coordenar a saúde pública nessa era da tecnologia. Você não pode fazer nada de errado. No, ¿É o no es? Acá es súper, en el Paraguay por lo menos nosotros los médicos somos muy, no diría perseguidos, pero diría así muy, estamos diría muy no perseguidos. auge, Eu diria perseguidos. um pouco, ¿verdad? Ah, sim. Super no auge, o médico não Não. pode comer, não pode ter sono, ele não pode ficar doente. El médico tiene que ser una persona de hierro, un robot, no puede tener ni siquiera sentimientos, no puede tener un dolor de barriga. Chega um paciente baleado, vem a câmera, vem o rádio, vem não sei o quê. Cara, isso aqui é absurdo. É ou não é? Sim, é. Pessoal, eu não tô justificando, pelo amor de Deus. Deixa eu me explicar melhor. Eu não tô justificando que com a era da tecnologia piorou alguma coisa e que o médico aí já não pode fazer mais nada de errado. Não, não é isso. Mas eu imagino que melhorou. Porque daí o médico não pode fazer nada de errado, entende? Sim. Ele tem que se cobrar muito mais. Mucho más, tiene Agora, que exigirse antigamente, mucho. é claro, imagina antigamente. Quem tá olhando? Todo Não, mundo aqui ninguém vai eu tô nem aí. Esse dinheiro, o que tinha de roubalheira? Agora, com esse negócio de auditoria. Essa palavra é bonita, né? Auditoria. Vamos fazer auditoria. Vamos ver o que gastou, o que entrou, o que fez, o que quis. Saúde pública tá muito em voga hoje em dia, né? E a gente fala muito de corrupção.
A corrupção é um dos piores cenários que um ser humano pode viver, né, no meio, né? Principalmente na pandemia. Quantas pessoas desviando dinheiro público de la gente enferma. do pessoal que está doente. Lá no Amazonas, o pessoal precisando de cilindro de oxigênio, os famosos se mobilizando para levar oxigênio. Nessa pandemia que foi assim, uma coisa assim, hoje em dia bem controlado, graças a Deus. A maior parte da população vacinada. Sim, vacinem. Vacina, sempre. Mas assim, eu vejo assim que muita roubalheira, assim, é muita gente pensando em si mesmo nesse aspecto, mas na hora de olhar para o umbigo do outro, gosta de criticar o outro. Que era o caso que você estava falando da sua família. Eu vejo assim que muita gente tem muita dificuldade em fazer uma autoanálise, né? E poder criar um objetivo, traçar uma ideia e seguir sua vida. Por exemplo, você me diz, eu me formei, eu estou trabalhando, agora estou tranquilo. Pode ser que eu preste a prova ano que vem, esse ano, não sei, mas que eu vou prestar, eu vou prestar. Vai prestar onde? Eu tenho 3 opções. Eu posso prestar Dourados aqui, ali, tá, do Campo Grande, pronto, é isso que eu quero da minha vida. E depois? Aí depois, eu não sei. Aí eu vou vivendo e vou descobrindo. Mas você tem um objetivo. E em nenhum momento você falou, eu vou fazer residência porque todos meus primos já têm residência. Não. Eu vou fazer isso porque não sei o quê. Essa comparação é o que mata a população, na minha opinião. Quando a gente se compara, a gente está doente. Súper. No hay que compararse. Yo lo digo así. Mis compañeros de facultad, si me voy a llegar a comparar con ellos, Dios mío. No hay comparación y cada uno vive una realidad diferente, ¿verdad? Yo no me puedo comparar, por ejemplo, con la persona que, por decir así, yo terminé la facultad y no tuve necesariamente la necesidad de estar trabajando, porque yo vivía con mi mamá, vivía con mi papá, ¿verdad? Estaba un poco cómoda todavía. Obviamente que quería trabajar para tener dinero, pero no era así una urgencia trabajar. Você não precisava. No necesitaba. En cambio, yo tenía compañeros que sí ya necesitaban trabajar, necesitaban tener un ingreso para ayudar en la familia, ¿verdad? Entonces, que cada uno tiene su momento y su carrera, ¿verdad? Su ponto de llegada. A tua hora é essa, você vai chegar até ali. Agora, em quantos vocês se formaram na época? Quantos alunos? Creo que unos 70 y algo. 70 pessoas. Dessas 70 pessoas, quantas pessoas você tem contato? De verdade, assim. Um contato íntimo, real. Não precisa ser um contato físico, assim, de... eu vejo todo dia. Com quem hablo, você assim, conversa bem. umas 15, 20 pessoas por aí. Então a gente tá falando aí... Tipo, respondo história Instagram, fica conversando e aí Não, mas tá bem... por exemplo... Que convivo? Você vai casar amanhã. Você vai chamar 15, 20 pessoas? Vou chamar uns 12 por aí. Uns 12. Então, se 70 pessoas se formaram, estamos falando aí de 12 pessoas, a gente está falando de muito menos que 25, menos que isso, 25%, né, do teu grupo. Então, menos, né? Bem menos. Então, o que eu quero dizer com isso aí? O que é adiantar você comparar o que A mais B mais C fez com a tua realidade de agora? E se você tá muito melhor que eles vão se comparar contigo? Sim. Eu lembro uma vez que uma pessoa X me falou assim, vai ter um encontro de formatura, da promoção, quer dizer, 2001 do curso de contabilidade, um exemplo. Acá hay muchísimo eso, encontro de ex-compañeros. Encontro de ex-companheiros, não sei o que, da escola e tal. Isso aí é muito legal. Agora, eu lembro uma vez uma pessoa falou assim pra mim assim, eu não vou. Por que você não vai? Não é legal? Muito tempo se passou. Às vezes tem pessoas que tem 20 anos que você não vê. E ela tava... não, eu não vou não, porque fulano é juiz, fulano é isso, fulano é aquilo, e eu vou lá falar que eu sou tal coisa. Então a pessoa já tá mais velha, a pessoa já tá experiente, mas a pessoa ainda não tá madura. Ela ainda não captou que a vida não é assim. Não. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua vida. Se você ficar se comparando... Eu diria, a morte é mais suave que isso. Porque você ficar se comparando com outras pessoas que partiram de momentos diferentes, que vieram de fases diferentes, tiveram inícios diferentes, com condições diferentes, como você vai comparar uma atualidade? Não tem como. Es que es así. También nosotros vemos mucho lo bueno, ¿verdad? Eu, por exemplo, na internet, ¿verdad? En Instagram. Eu não fico postando os problemas que eu tenho na minha casa. Eu não fico postando quando eu tô brigada com a Alex. Eu não muestro lo malo. No, pero es cierto, nosotros solo mostramos la parte buena de nuestras vidas. Entonces, claro. no, todo el mundo ve ahí la historia y dice, Dios mío,
la vida que tiene, vive súper bien, Dios mío. No da para compararse con lo que la gente muestra o quiere mostrarlo. Las personas muestran, digamos que un 10-15% de lo que realmente es su vida, y nadie quiere mostrar que tiene problemas, nadie quiere mostrar que está triste. Todo el mundo quiere mostrar que está feliz, que está bien. Exatamente. E isso gera muito engano, né? Engaño, Claro. sí, no se engaña. É. Instagram é todo mentira. Tudo mentira. Às vezes você tá com dívida, às vezes você tá triste, às vezes você tá Cheio de chateado, problema. só que aí você vai lá e tira uma foto bonita. E a pessoa, nossa, tá vendo? Essa pessoa é feliz, essa pessoa... Não é assim. Sim. E aí você fica mirando aquela pessoa, que aquela pessoa não existe. Aí aquela pessoa nem sabe que você tem ela como exemplo, como ponto de partida, referência e tal. E aí você fica mirando uma coisa que às vezes aquela pessoa que você tá mirando, mira em você. E aí fica assim, sabe, uma autossabotagem. Ah, eu quero aquele corpo. Ah, eu quero aquela profissão, eu quero aquele dinheiro, eu quero aquele carro, aquela casa. Eu quero porque eu quero, é um primeiro ponto. Sim. Ou eu quero porque o meu colega tem, porque meu colega conseguiu. Eu tento pegar a parte boa da história, que é: eu quero aquilo que é legal, que é bom, que é bacana, porque eu quero. E se a doutora Gabriela conseguiu, eu também sou médico, eu também posso conseguir. Sim. Não quer dizer que eu vá conseguir, porque a doutora Gabriela pode ter tido mais empenho, mais esforço, mais sorte, mais ajuda, não importa. E não cabe a mim ficar procurando os porquês. Porque isso é só o quê? Apenas massagem pro meu ego. Por um fracasso meu, eu não consegui o que ela conseguiu. Ah, mas também eu tento diminuir a vitória dela. Também ela não faz nada? Não faz nada, ela só estuda. Só estuda. Isso porque você não sabe. Também, quando eu terminei a faculdade, né, e depois ia prestar a prova, e aí a gente vem e te pergunta, ¿y vos no trabajás? Aí, não, eu estou estudando. Ah, você só estuda. Você só estuda. Ese dolía allá en el fondo de mi corazón. Você só estuda. Como si fuera que realmente só estudiar não é nada. Fácil também. Eu tenho um amigo que é músico profissional. E aí o que você faz? Ah, eu toco na noite, eu sou músico, sou cantor, sou músico. Tá, mas você não trabalha? Cara, como assim você não trabalha? Ele é um cara assim que tem uma rotina assim muito até pesada. Ele acorda cedo, ele tem um trabalho regular, porque a música é irregular, né? Ele tem um trabalho regular até às 6 da tarde. Das 7 às 10h30 ele estuda, ele faz faculdade pública, pedagogia. E das 10 à meia-noite, 1h da manhã, ele tá tocando. Então, assim, claro que de quinta a domingo, né? Às vezes de quarta a domingo. Então, mas aí você não trabalha? Pô, o cara estuda, o cara trabalha, ele tem 2 empregos. Então, tentar diminuir a vitória do amiguinho só faz com que você preencha um vazio que tá dentro de você e que dê uma massagem no teu ego. E em medicina hay mucho eso, ¿verdad? Muito. Tipo, na sala de aula mesmo, seguro que eu veía, ay, porque, no sé, siempre hay el que siempre es muy esforzado en la clase. E hay aquele que realmente é inteligente na aula, pega tudo. Pega rápido, é inteligente, assim, é o crânio. É o crânio. É a medalha de ouro. E então uno sempre vê essa comparação nas salas de aula, daquele que estuda, se dedica, e aquele que você fala uma vez ele já aprende. Bem listo. Ele é bem rápido. E é difícil quando uno, na época da faculdade, por lo menos, eu notava muito isso. Na minha sala não tanto, mas eu acho que com as outras salas tinha esse meio que... Essa rivalidadezinha, essa rixinha de ficar comparando quem era. Cara, mas desde que mundo é mundo, a comparação existe. E a gente precisa se comparar em certos... Porque senão eu tô sendo contraditório. Sim. Em certos aspectos pra gente ter uma referência do que é bom e do que é ruim. Ponto final. Não a doutora Gabriela em si, com a doutora fulana, com a doutora ciclana, com X, com A, com B, com C. Há que ter... Precisamos de comparações que essa mesa de madeira ela é melhor que a outra coisa. Então eu prefiro essa mesa aqui. Que esse suporte é melhor que o de plástico. Tudo bem, então você vai preferir o melhor para você poder desempenhar a tarefa que você tem um objetivo para cumprir. Você escolhe o melhor. E na vida é assim, as pessoas sempre vão escolher as pessoas melhores para poder desempenhar aquele papel. Mas você se pôr nesse papel de comparação é péssimo. A saúde emocional vai embora. Ah, porque a doutora Gabriela conseguiu isso. Eu já tenho mais idade que ela e eu não consegui nem metade.
Eu já ouvi muito isso, muito. Porque você tá fazendo isso, sendo que todo mundo faz aquilo. Ah, você quer ser o diferente. Você quer ser melhor que os outros. Você quer ter uma ideia. Não é isso. Cada um tem um caminho que trilhar. Alex está no 4º ano da faculdade. Alex, que especialidade você quer fazer? Até agora eu não sei. Até agora não sabe, mas você imagina algum? Parece mais ou menos em clínica médica. Em clínica médica. Aí vão comparar a clínica médica que ele fez com o teu irmão que também fez. Aí se eles trabalham no mesmo lugar, sabe? Então isso fica chato. Isso fica chato. E principalmente dentro da nossa própria família tem isso aí. Ai, Não vou mucho, tão longe. mucho. Eu tô conversando com um parente X. Ninguém falou assim, não é isso que você tem que fazer, não. Você tem que fazer tal, porque não sei o quê. Porque o que eu vejo pra sua vida é isso. Ué, como assim? Você tem que ver o que eu quero fazer, ou não é? Por eso creo que a veces uno tiene que ser muy selectivo a las personas que uno les cuenta nuestras cosas, nuestros planes. Doutora Liliana falou isso aí. No hay que Fica muy... No... Uno sabe a quién uno puede contarle Confiar. nuestras cosas y a quién va, realmente vai torcer pela gente. Verdade. E hay gente assim que tá ali só pra saber mesmo se você E às vezes tá não é nem bem, pela se maldade, não. né? Às vezes não é nem pela maldade, mas às vezes magoa. Magoa. E hoje em dia, pessoal... Los comentarios lastiman demasiado. Mucho. Y más todavía dependiendo de la persona que viene eso. Porque si hay qualquer que vem falar alguma coisa, vos no estás ni ahí, nem me conhece. Pero si es una persona allegada a vos, te duele el triple, 1000 veces más. Minha irmã fala isso daí. A palavra vai e ela não volta. Não. Então você fala às vezes o que não é grave pra você, às vezes pra aquela pessoa é ruim, é difícil, dói, machuca e gera uma mágoa. E como essa pessoa vai receber aquela notícia, como essa pessoa vai lidar com tudo isso, que é aí que tá o X da questão. É o que consegue ter mais saúde emocional, mental e não ficar doente. Porque dependendo do que você fala, dependendo da pessoa que fala pra você E como aquilo, fala, e né? como fala, você pode destruir uma vida, assim, muito facilmente. Então, assim, é seguir em frente sempre. Dificuldades sempre existirão sempre, mas a questão não é em que lugar você consegue chegar. Eu vejo isso na internet todos os dias. O legal não é o que você conseguiu com isso, onde você conseguiu chegar com aquilo. O negócio é cair e levantar sempre. Não desistir. Não desistir. A doutora vai prestar pediatria ainda. Ela nem prestou ainda. É um sonho que ela tem, ela quer fazer isso em Campo Grande, Dourados. E aí Eu vou ela fazer vai... essa prova até passar. Entendeu? Passei agora, parabéns. Mas aí, e se ela prestar e não passar? Ela não vai morrer por isso. Não. Já ouvi muito isso aí. E agora? E eu metia isso em minha cabeça quando eu ia fazer a prova do Revalida. Eu estou mesclando e na gente falo português, espanhol. Eu me iba assim mentalizada. Se eu não passar, ninguém vai morrer. Se eu não passar, ninguém vai morrer. Claro. Porque realmente eso, uno se va con una cara, obviamente que nos pesa mucho cuando uno estudia mucho, ¿verdad? Viene una carga arriba de nosotros. Pero uno tiene que saber que es un momento y que si no es ahora, va a ser después. Y si no fue, es por algo. Yo siempre digo, es por algo. Yo recibo y acepto, porque yo soy muy católica, rezo mucho, entonces le pido mucho a Dios, rezo mucho. Y le pido así, si no es para mí, recibo tu no. Que sea no. Pero saca de mí. E se é, que seja. Tem uma menina que ela se formou, ela é minha veterana, chama Gisele. E eu lembro que ela prestou revalida lá em 2014, 15. Acho que foi alguma data assim. Não sei, alguma 15, 16, não sei. E ela, depois de prestar a prova, ela foi e postou no Facebook, né? Na época era Facebook. Colocou assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, com o resultado da prova, né? Senhor, que seja feita a sua vontade. E que a sua vontade seja igual à minha. Sim. Mas que, se for diferente, que prevaleça a sua vontade, mas que você me dê forças para poder entender. Sí, porque a veces uno quiere mucho algo y uno no tiene ese entendimiento de que muchas cosas no son para ese momento o para mí al menos. Yo entiendo así. Hora. Cuando uno aprende a aceptar lo que Dios o universo, lo que ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Tiene para nosotros, uno vive un poco más leve, ¿verdad?
Un día de cada vez. Um dia de cada vez. E às vezes não é pra você naquele momento, mas vai ser daqui 1 ano, vai ser daqui 2 anos. Então, em consultório, eu sempre falo pro paciente, né? Emagrecimento, hipertrofia, longevidade, tudo. Eu sempre vou conversando. Você não engordou do dia pra noite. Você não vai emagrecer do dia pra noite. Pode tomar todas as drogas que você imaginar, não vai acontecer isso. Então, curta o processo. Sí. Curta o processo. O que é curtir o processo? Ficar feliz com o processo? Não. É você dar valor a todo o passo que você dá dia após dia. E você vai vivenciando. Não fica pensando lá na frente, no benefício que vai ter lá na frente. Aproveita o que você tem aqui agora. Los pequeños logros. Claro. Eu não sou especialista agora. Então, aproveita enquanto você não é especialista. Y eso también uno cuando por ejemplo, tiene un objetivo, uno a veces deja de festejar los pequeños logros. Exatamente. Deja de festejar los pequeños logros. Porque yo, por ejemplo, cuando no tenía trabajo, cuando te dije que no tenía trabajo, yo era triste, Dios mío, no tengo trabajo. Y después cuando conseguí trabajo. Hoy en día yo agradezco todos los días que yo tengo trabajo. Porque es horrible tener el título y no poder trabajar. E posso te falar mais? E você vai poder me dizer. É difícil trabalhar aqui, é ou não é? É difícil. Conseguir trabalho. Es súper difícil Você conseguir pode ser trabajo. super competente, você pode ser uma pessoa excelente, super, assim, altruísta, uma pessoa que corre atrás, que faz, vira, mexe, acontece. Sí, no, es Mas súper difícil. aqui, pra você entrar ainda mais nas melhores instituições, É pra você difícil. receber um bom salário, não é pra qualquer um, é ou não é? Es difícil conseguir Alguém tem que trabajo. te ajudar, alguém tem que te indicar, você tem que ter diploma, você tem que ter currículo, você tem que ter uma coisinha ali, porque se você Algum chegar lá- milagre. eu vim aqui, eu quero trabalhar aqui. Opa, tudo bem, deixa aqui seu currículo. Quando a gente precisar, a gente chama. Não vai chamar. Não vai chamar. Não vai chamar. Então, pessoal, hoje então a gente deixa aqui a nossa mensagem para vocês. Mais uma vez, o que eu sintetizo dessa conversa com a doutora Gabriela é que todo esforço no final vale a pena. E que às vezes esse esforço não te recompense neste momento. Mas que no futuro próximo, médio, curto, longo prazo, isso pode vir a acontecer. Basta você acreditar. Basta você seguir em frente. Basta você acreditar e não ficar dando ouvidos para A, para B, para C. Por quê? Porque essas pessoas não estão com você no dia a dia. Tô falando aqui para vocês. Vejo meus pais 3, 4 vezes no ano. São as pessoas que eu tenho que escutar, são as pessoas que estão comigo, são as pessoas que nunca vão me abandonar. Y son las personas que realmente te quieren ver bien, ¿verdad? Exatamente, quer me ver bem, tá junto comigo, não vê maldade em nada. Às vezes gera uma proteção a mais, assim, e claro que aí cabe você também, como adulto, discernir aquilo que é certo e errado para você poder seguir em frente e ter bons resultados. Porém, esforço nunca é demais. Dedicação nunca é demais. Responsabilidade, justiça, isso é o que sempre faz uma pessoa chegar lá na frente e conseguir o seu objetivo. E enquanto você não conseguiu o seu objetivo, espera, continua, caia, levanta, e você vai conseguir chegar lá. Não é do dia para noite. Hay que ser determinados con lo que queremos. Determinado, constância. Y saber lo que queremos, ¿verdad? Porque muchas veces, si vos no sabes dónde querés llegar, no sabes qué camino vas a elegir. Entonces hay que tener medio que un norte y guiarte y vai. Sabe uma coisa assim, só um comentário assim final, uma coisa assim, eu sempre brinco no primeiro dia de aula pro THM1, eu sempre conto a historinha da pior palavra que existe na face da terra, assim, que é a que eu mais odeio, assim, que eu não gosto de ouvir. Aí eles imaginam sempre que é um palavrão. E aí eu falo pra eles que é a palavra do nada. Aí não sei o que lá, do nada, que é sempre assim. Você vem fazer faculdade, aí você entra no primeiro ano. Aí você estuda anatomia, você estuda histologia naquela época, né? Da grade curricular antiga. Anatomia, histologia, bioquímica, como chama? Biofísica, aquelas matérias pesadíssimas. E aí você consegue passar de ano. Aí você vai pro segundo ano, aí você já acha que você é médico, né? Passei do primeiro ano, chega na família, se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo, eu já sei e tal. Você começa a se achar um pouco. Chega no segundo ano, na época, fisiologia, microbiologia, misericórdia. E aí você vai, e o segundo ano é mais fácil mesmo. É mais de leve. Mais tranquilo. Aí você passa pro terceiro e fala, o quê? Agora eu sou, o primeiro ano passei tranquilo, o segundo, beleza, vou pro terceiro. Aí na época era patologia funcional. Patologia funcional. O que mais que tinha? Aí tinha as matérias semestrais, algumas matérias semestrais.
eu lembro que tinha psicologia, tinha, sabe, matérias assim difíceis. Aí você passa, aí você fala, opa, tem que fazer a festa de meio médico. Aí você faz a festa de meio médico, aí festeja. Aí depois começa, faltam 1000 dias, faltam 800 dias, aí você vai pro 4º ano de semiologia, farmacologia, 5º ano clínica, aí você vai passando, quando chega no 5º ano você vê que você não sabe nada. Aí você fala, misericórdia, eu já tô 5 anos aqui, não tô entendendo nada, tá difícil. Passa pro 6º ano, 5º, 6º ano, interno, aí chega no hospital com uma mão na frente, outra atrás, tomando esporro até da pedra que tá ali no hospital, é ou não é? A mosca que tá ali dentro te xinga, e aí você vai até que você presta a prova de graduação, prova de grado. Todas as matérias das maiores, né? Ginecologia, pediatria, clínica médica e cirurgia, e aí você tem a resposta que você passou e, enfim, você é médico. Nesse período, ninguém ficou do teu lado, nesse período, ninguém conversou com você, nesse período, ninguém te perguntou se você precisava de alguma coisa, te ofereceu ajuda, perguntou se você estava bem, nada. Você volta pra tua cidade, vai conversar com teus amigos, e aí teus amigos olham assim e falam assim, rapaz, tava ontem aqui com a gente, aqui ó, bebia cerveja com a gente aqui na conveniência, do nada, agora ele virou médico. Esse cara é muito bom, esse cara é esse. Então é uma palavra assim que não me machuca, mas eu não gosto, porque você tá sempre tentando diminuir o esforço da outra pessoa. Sim. Falando, do nada, isso aí não sei o quê, sabe? É aquela história, né? Da gente sempre tentar diminuir a história da outra pessoa, ou achar que foi mais fácil, ou porque teve ajuda de A e B. Então, pessoal, não cai nessa pilha. É difícil pra todo mundo. Todo mundo tem seus problemas. No final da prova sempre tá escrito assim, ó, a vida é difícil pra todo mundo. Os alunos odeiam essa frase, mas é verdade. Às vezes, olha, o doutor lá fala assim, mas você não sei o quê, papá. Outro dia um aluno falou pra mim, porque eu não gosto de vir na aula às 7 horas da manhã, não sei o que. Eu falei, eu também não gosto. É porque tem que acordar cedo, tá chovendo, tá frio, é difícil. Eu falei, é difícil pra você também, é difícil pra mim. Mas você já é médico, né? Você tá recebendo. Eu falei assim, continua nessa toada aí, que quando você se formar, você também vai ser médico, você também vai receber por isso. Hora de plantar, hora de colher. Certo? Pessoal, queria agradecer a presença da doutora Gabriela. Doutora, fantástico. Doutora, deixa uma mensagem para os alunos. A gente tem um público assim, a maioria desses alunos aqui de todas as faculdades, que muitos deles têm a intenção de revalidar o diploma. Escuto muitos médicos que revalidaram e falam assim, agora sim você é médico. Isso daí é um preconceito assim que eu vejo bastante, principalmente dos revalidandos. Agora sim. Deixa uma mensagem de motivação para esses estudantes que a vida fora do revalida, não a vida, como que é só o revalida? Deixa uma mensagem de motivação pro pessoal, por gentileza. Bueno, yo lo único que, las cosas que le quiero decir es, el revalida es para los extranjeros, por decir así, para os brasileiros, el revalida seria como se fosse uma prova de grado para vocês, para sua família, para sua cidade lá. Pero acá ustedes ya son médicos. Ustedes desde que entran en la facultad hasta terminar la facultad pasan por un proceso bien difícil, diría yo, por estar lejos de la familia. Ya para mí eso ya sería súper, hiper, mega difícil. Siempre le admiré a todos mis compañeros que estaban acá estudiando. Y cuando uno recibe el título, yo escuchaba realmente eso de muchos compañeros que me decían, que escuchaban de familiares, de amigos de su ciudad. Quando que você vai ser, não quando que você vai ser médica, mas quando passar, você já é médica, já vai ser médica. Aí, quando você passar, aí você já vai ser médica. Y no, acá ustedes ya son médicos. Sepan que el Paraguay les va a recibir de brazos abiertos. Acá los paraguayos sienten un gran... Sí, claro. Obviamente que sí, eso sí, con cierta dificultad, como todos. Pero el paraguayo les quiere mucho a los brasileros. Sienten un gran aprecio y cariño. Y estando acá ustedes van a ser médicos. Eso tengan por seguro. No es con el revalida que ustedes van a ser médicos. Acá ya son médicos. Tienen su título, son médicos. Otra cosa, con relación al examen, cuando quieran rendir, bueno, pónganse como objetivo, pero vivan su vida. ¿Qué quiero decir con eso? No se encierren solo a estudiar, porque a veces uno
trae una carga muy pesada si uno solo estudia. Llegarán ahora a la prueba y uno está cansado, pero mentalmente. Entonces, no tô falando sair para farrear sexta, sábado e domingo, né? Pero tener tu tempo de lazer, aproveitar tu família, vai para academia, se cuida. Se rezar. Se você gosta de fazer yoga, faz yoga. Se te gusta meditar. Es un cuidado integral. Y otra cosa, no es imposible. Nada, yo creo que sí que nada es imposible si uno realmente quiere y se dedica. Entonces, nada es imposible. Yo al menos pensaba, para mí era imposible el Revalida. Era algo así, yo no me imaginaba. Você já vê que é palpável. Y es palpable, es probable, se puede, no es imposible. Entonces, no desistan. Si es lo que ustedes quieren, no desistan. Dios no pone sueños en los corazones que no puedan ser cumplidos. Entonces, tengan fe. E com essa mensagem, a gente deixa aqui para vocês, pessoal. Reflitam. Mais um podcast, graças a Deus, sempre trazendo informações para vocês. Tentem interpretar as experiências desses convidados que tem muito a agregar na vida de vocês. Às vezes vocês não conseguem enxergar uma luz no final do túnel, às vezes vocês estão desesperados, mas é assim mesmo, tá? As coisas vão melhorar. E todo mundo passa por esse tipo de processo. Se eu passei, ela passou, vocês também vão passar e vocês também vão conseguir. Tudo bem? Deixo aqui meu muito obrigado. Pessoal que assistiu, que vai assistir a gravação depois no YouTube. Próximo episódio, o Zanetti vai estar aqui junto com a gente. A gente vai tentar, tô tentando conversar com eles, a gente está tentando ver da gente poder trazer alguns temas, abordar alguns temas. A gente joga uma caixinha de perguntas durante a semana e a gente vem com um convidado, talvez até mesmo um convidado que já tenha vindo, mas que tenha uma especialidade para poder comentar sobre aquele assunto e a gente destrinchar esse assunto aqui em mesa para poder trazer mais informações para vocês. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado, até a próxima. Doutora, valeu! Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Topzera demais a conta.